né? Ou seja, a própria uma construção, eu acho que acredito que milimetricamente tem uso de palavras-chave exatamente para desqualificar o debate, né? Para travar, para truncar. E acho que é esse o objetivo. O Brasil hoje, estava vendo alguns dados do Tribunal Superior Eleitoral, tem uma realidade muito drástica em questão da escolarização, né, da escolaridade da população. Praticamente 50% da população brasileira não tem nem o ensino básico completo. Acho que praticamente 24%, 25% do ensino fundamental não concluído, e é uma proporção muito próxima também do ensino médio. Então, esse terreno das fake news, diante de uma população tão frágil, ele ganha espaço, ele ganha proporção. E aí o colega citou também a população idosa, vejo também como uma população aí que, né, tem dados também que mostram sobre essa questão da escolarização da população idosa, que é bem inferior em relação a populações mais atuais. A escolaridade, como já discutimos, não garante, não é efetivo, não é uma variável determinante. Eu acho que variável determinante aqui não se aplica, acho que praticamente quase nada. Mas a gente tem que entender, sim, essas estruturas aí, beleza? Muito obrigado. Cleiton, libera seu microfone. Oi, me ouvindo? Muito bem. Agradecer demais aí as contribuições dos colegas, né, dos professores. O professor Davi, né, aí do nosso Pará, trouxe essa preocupação aí com os idosos, e de fato, né, a gente consegue identificar na prática, né, o que é muito bem isso. Eu consegui identificar isso no estudo na educação de jovens e adultos, né? Então, não é necessário explicar, né? Não é necessário explicar a notícia. Está ali, ele leu e é verdade absoluta, né? Não dá para diferenciar a posição que ele tem. É aí que eu quero fazer uma certa diferença, professor. Não dá para diferenciar, né? Vamos dizer assim, a posição que ele tem da verdade quando ele recebe daquele adolescente. Porque o adolescente, ele também, né? Ele também, por fatores que muitos eu desconheço, né? Ele também encara o fake news como uma verdade absoluta, né? Como uma verdade absoluta. Então, o nosso papel enquanto professor é desconstruir isso. Realmente, a situação dos idosos, quem tem idoso em casa sabe disso, né? E, além de tudo, ele é teimoso, né? A gente tem idoso em casa, a gente sabe como que é, né? E você explica, eu acho que, creio eu que não há diferença, tá? Não há diferença de como eles percebem a verdade, tanto o idoso quanto o adolescente, né? Eles enxergam a fake news como uma verdade absoluta. O professor Dani levantou uma questão, e eu achei muito interessante, porque os dois colegas aí são da área da comunicação, né? E a área de comunicação, assim, casa muito bem com a gente, né? Com a geografia. E como casa, né? Talvez, assim, se casa tão bem que abre um flanco, né? Para as discussões dos mais variados temas, né? E o professor colocou algo que eu tenho me debruçado a pensar, né? Nos últimos tempos. O enfrentamento, né? Até que ponto isso nos afeta? Professor, chega ao ponto, né? Eu vou falar por mim, talvez alguns colegas também fazem isso, mas chega ao ponto de, antes dele discordar, no próprio texto postado, né, eu já trato, né, de tentar amarrar ali num cabedal teórico que dificilmente não é nem palavra para utilizar aqui, mas que ele possa até pensar, né, duas vezes. E aí, Cleiton, você consegue? Não consigo. Não consigo. Eu sou vencido pelas frases feitas, sabe? Eu sou vencido pelas frases feitas. Eu sou vencido
por algum meme que ele coloca logo na sequência, né? Então, eu não consigo entender qual arma utilizar ainda, né? Então, eu não sou um estudioso de redes sociais, eu creio que até o papel da comunicação aí deve avançar muito mais do que o nosso até, né? Mas eu ainda não consegui resposta para isso, né? Eu simplesmente faço como muitos dos colegas, né? Tento construir, né, uma postagem dentro da verdade, né? Ainda tento mostrar que é verdade, mas se ele insiste, aí não tem jeito, aí eu deixo ele falando sozinho, né? Então a gente já tem esse gatilho, como o Magno colocou aí, né? E também concordo com o professor Marcos aí, quando ele fala da questão da cidadania, né? Falar em cidadania sem falar em transformação de realidade social é algo que me preocupa, né? É algo que me preocupa. Entretanto, não consigo ver ela desgrudada, né? Ela fora, né, do debate dentro da geografia escolar, especialmente no sentido de questionar essa prática cidadã, né? Então, eu penso que o professor, dentro de sala de aula, com seu aluno, com os mecanismos que se tem, com a tecnologia, ele pode não resolver todo o propósito de cidadania, né? Mas ele pode dar uma contribuição extremamente importante para a sua prática, né? Um outro aspecto eu queria lembrar, que eu não... Me perdoe, professor Marcos, eu não consegui ouvi-lo direito. Eu só peguei o finalzinho já e não consegui ouvi-lo mesmo, porque está muito baixo o áudio. Mas eu queria, né, num futuro a gente pode dialogar mais com isso, porque eu me senti muito presente na sua fala, né? Quando você falou da cidadania, quando você falou dessa relação professor, aluno e prática. Ok? É isso, professor Cleiton? Isso. Muito bem. Antes de passar para o segundo e último bloco de colocações, eu só gostaria de fazer alguns registros aqui rápidos. Nós tivemos mais de 110 pessoas diferentes prestigiando aqui o nosso trabalho, e quando nós abrimos para o debate, nós estávamos com 100 pessoas, que foi mais ou menos o nosso público médio de hoje, e eu agradeço a todos e a cada um pela participação, né? Eu acho que é muito legal, numa segunda-feira à noite, a gente conseguir conectar colegas de tantas partes diferentes do Brasil, de tantas realidades diferentes, e aí eu quero fazer um agradecimento à professora Alana Cavalcante, que saiu agora há pouco da reunião e conversou comigo aqui no WhatsApp, o professor Valdetares, lá de Altamira, o professor Rafael Zílio, lá da UFOPA, a professora Denise, da URGS, que já esteve conosco na semana passada, o professor Edinardo, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a professora Amanda, lá de Uberaba, que esteve conosco, o professor Orlando, lá de Belém, a professora Miriam, da UFG, que segue conosco, a professora Ana Maria, da Universidade Estadual de Goiás, ao professor Hugo, ao professor Leovan, ao professor Manuel, a Érica, lá do Ceará. Então, temos aqui todo o Brasil bastante representado, o João Aparecido, que de fato estava na semana passada. Professor, obrigado por retornar. E agora a gente libera, então, para o segundo bloco de 3 questões. Pela ordem, o Endrigo, o Afonso e a Ingrid. Eu só peço ao Endrigo, ao Afonso e à Ingrid que sejam breves, porque já estamos batendo no nosso limite. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Endrigo, microfone e câmera liberados, e dessa vez não lhe corto. Boa noite. Tá dando para escutar? Tá dando para ver? Estamos te ouvindo, mas não lhe vejo. Não vê? Aonde está a câmera aqui? Peraí, deixa eu só... Aonde? Problemas tecnológicos aqui também, eu tô tendo problema com a câmera. Passa o cursor do mouse na parte inferior da sua tela. Eu tô no celular. Então vou fazer o seguinte, eu vou liberar o outro colega, enquanto isso você tenta habilitar a sua câmera, tudo bem? Ok. Obrigado, Endrigo. Valeu. Professor Afonso Vieira. Oi, professor. Oi, Afonso, tudo bem? Vamos lá? Consegue ver e ouvir?
Sim, direto da sua rede. Direto da minha rede. Eu tenho uma pergunta para o professor Magno, né? Olhando, até anotei aqui, fiz uma colinha, olhando em uma larga escala, em uma dimensão maior, e considerando a experiência do Brexit, das eleições dos Estados Unidos, das eleições brasileiras, e considerando também as intenções aí subjacentes à produção de fake news, é possível relacionar a produção de fake news a correntes majoritariamente político-econômicas e eleitorais associadas ao neoliberalismo? E em que medida o professor de geografia da escola básica ele pode enfrentar, desmontar e desconstruir as fake news, considerando as limitações da escola pública, e as mesmas se apresentam, as fake news, no caso, se apresentam com força de verdade, dada a massificação e multiplicidade dos meios que a veiculam. Essa que é a minha pergunta para o professor Magno. Muito bem, Afonso, muito obrigado, professor. Professor Endrigo, agora lhe vemos. Ok. Boa noite a todos. Aos que eu já conheço, temos conectados aí alguns amigos do IESA, e aos que eu não conheço, me apresento, meu nome é Endrigo, sou formado em Geografia lá pelo IESA, UFG, colega dos demais colegas da UFG. Bom, eu fiz um pequeno organograma aqui, vou tentar ser sintético com relação às duas falas dos professores, do Magno e do professor Cleiton. Com relação ao professor Magno, a questão é basicamente das relações de poder. Vejo muito essa questão das fake news vinculadas a uma questão que ela é paralela, esse aumento de fake news é paralela ao aumento do modelo conservador de pensamento atual no Brasil. E esse modelo conservador, ele vem muito ligado também a outras questões, como fundamentalismo e dogmatismo. Esse fundamentalismo, esse dogmatismo vinculado ao conservadorismo, eu amarro também com outra questão, outro fenômeno geoespacial, que é o aumento do neopentecostalismo dentro da sociedade contemporânea, né? Que vinculado principalmente à pergunta do professor anterior, que para mim, ao meu modo de ver, está muito vinculado a questões políticas também. Esse neopentecostalismo vincula-se muito também ao modelo neoliberal de pensamento, hoje em dia, que é o famoso empreendedor de si mesmo. Empreendedor de si mesmo, junto com a questão desse neopentecostalismo, que, em contrapartida, a gente vê Jair Messias Bolsonaro falando em conhecereis a verdade vos libertará, soa como ironia dentro da nossa discussão, né, citando o João, né? Então, essa questão de política, de relações de poder, vinculada a essa questão de geografia do voto, como o Magno falou, trago esse questionamento, e vinculando com a questão da educação escolar, eu vejo com muito receio e com muito medo a questão dos adolescentes e das crianças em educação escolar, em período de formação de conceito e de formação de personalidade, né, vinculado a esse processo de fake news, que eu vejo como um movimento de contracultura. Porque esse conservadorismo, atualmente, ele é um modo do estudante, muitas vezes, se posicionar politicamente, mas de que forma? Não da maneira do esforço do estudo, mas da maneira mais fácil, né? Promete-se um pote de ouro no fim do arco-íris, com dogmatismo, através do discurso de fake news, que é um discurso baseado principalmente no que os professores que são vinculados à formação anterior de comunicação, eles podem ver que é um discurso muito, muito evidente, tal qual discurso de outdoor. Ele é rápido, ele é sintético, ele é direto, né? E isso forma opinião, forma visões de mundo. E nesse processo de formação de visões de mundo, o professor é tido como a pedra no sapato desses difusores de ideias de fake news e de ideais políticos, né? Então, esse ataque ao professor, porque nós, no meu modo de ver, nós somos a última pedra nessa trincheira desse discurso. Gostaria de apenas jogar esse meu pensamento, essas vinculações entre conservadorismo, fundamentalismo, dogmatismo,
neopentecostalismo e neoliberalismo, e a figura do professor, e creio que a solução esteja também no modo de se fazer dentro da sala de aula, assim como o Cleiton falou, que a gente tem que chamar o aluno para esse debate, mas de forma que a nossa figura e o nosso conteúdo, o modo com que nós ministremos as aulas, e vinculados também a uma maneira de se conduzir a aula que traga essa questão das novas tecnologias, para fazer isso mais atrativo, né? Então, não sei se ficou muito coerente o meu pensamento, mas é só para trazer uma contribuição e tentar amarrar e trazer uma luz para os próximos comentários. Eu acho que é isso. O professor pediu para ser sintético, e então esse a minha contribuição. Muito obrigado, Endrico. Obrigado pelo seu esforço, inclusive. Mais uma esforço vez, mesmo. Desculpe pelas tapeadas de microfone aí no decorrer da sessão, tá? São questões técnicas, jamais questões vinculadas a qualquer processo de censura ao amigo, que fique muito claro. Deixo um registro também ao Elzemar, Bruno Chico e Beatriz, colegas de Mato Grosso, que estão aqui conosco novamente, e passo a palavra para a colega Ingrid Rangel, que está inscrita. Ingrid, câmera e microfone liberados para você fazer sua questão. Boa noite. Não dá para te falar. Lhe ouvimos, mas não lhe vemos, Ingrid. Oi, Ingrid? Alô? Tá escutando? Temos o seu áudio, Ingrid. Não a imagem, mas temos o seu áudio. Então, fique à vontade para seguir. Porque meu notebook, a câmera queimou, então não tá pegando. Então, uma inquietação que eu tenho é que, desde 2015, eu não atuo mais em sala de aula quando eu fui fazer o curso de serviço social. Ano passado, então essa questão da fake news, ela não era muito discutida aqui ainda. E em 2018 e 2019 eu fiz o estágio em serviço social no CRAS, e só um adendo, a fake news, ela não, como é que eu vou dizer? Ela não interfere só na sala de aula, que uma coisa que eu percebi na minha experiência enquanto futura assistente social, é que muitas vezes o usuário, ele ia tão imbuído disso que às vezes, para fazer o CAD único, que é para acessar o serviço básico da Bolsa Família, ele não queria se identificar, porque permeava essa ideia de que ia passar os dados. Eu ouvia discurso, vai passar os dados para a Venezuela e que vão na minha casa pegar meus filhos, o MST vai invadir minha casa. Então, às vezes a gente não conseguia fazer o mínimo, que era o CAD único, para a pessoa ter o acesso ao Bolsa Família, ou uma cesta básica, o usuário não queria dar os dados, porque ele tinha esse medo. E a partir disso, eu fiz um projeto de estágio, que era um ciclo de palestras com vários profissionais de referência em vários assuntos que saíam dessas fake news. Só que uma coisa que eu notei era isso, que os usuários, eles ficavam... Quando tinha essa questão que o profissional estava presente, fazendo o debate, a roda de conversa, eles tinham uma postura muito na defensiva da doutrinação. Era o que permeava, foram 8 palestras, foi isso, a doutrinação, todo o material teórico que era passado, eles se negavam a ler, porque eles achavam que vinha doutrinado, ou tinha um debate que vinha da Venezuela, o material. Então, eu fico na dúvida como se aproximar, não só dos alunos, mas de todas as pessoas da sociedade civil. Porque o que eu sentia era uma atitude assim, agressiva, às vezes se tentava aprofundar, era agressiva e as pessoas não queriam ouvir. Como fazer? Era só isso. Muitíssimo obrigado. Professor Magno, professor Cleiton, a palavra está com vocês e peço que, ao responderem essas questões, todas elas extremamente fáceis e simples, né? Vocês já façam as suas considerações finais também. E reforço uma vez mais o agradecimento a todos que participaram, que perguntaram, que assistiram, que contribuíram para esse momento. Vamos lá. Vou responder primeiro aqui ao colega Afonso Vieira. Sim, tem um artigo, inclusive, lá do Intercept Brasil, que eles fizeram uma abordagem sobre as fake news, né, e esse articulador
da Cambridge Analytica, esse cara chamado Steve Bannon, que inclusive foi um grande atuante, né, na Casa Branca. E pegando essa perspectiva, né, de política de Estado estadunidense relacionado ao neoliberalismo, com certeza nós temos um ponto aí a ser discutido. Então, assim, primeiro, na identificação, Afonso, com certeza, acho que a veiculação em massa, ela faz parte, sim, desse movimento neoliberal. Por quê? Um outro aspecto a gente analisar os alvos, né, e as palavras-chave relacionadas a esses ataques. Então, assim, massivamente, como a Ingrid já até colocou, é uma doutrinação da Venezuela, um discurso extremamente de ideologia relacionada a Cuba, comunismo, esquerda, enfim, há uma necessidade desse discurso em anular qualquer possibilidade que se coloque como uma contraproposta a esse modelo hegemônico global que é o neoliberalismo. Então, com certeza, as ferramentas aí do fake news estão para, com certeza, atuar nesse mecanismo. E analisando também essa questão no próprio território brasileiro, diante dessa questão do coronavírus, o ataque a instituições públicas, a colocar essa visão de Estado mínimo é preponderante em boa parte desses discursos veiculados. Então, fica aí também uma espécie de dever de casa, né, para conseguirmos desmistificar esses mecanismos da fake news. Acho que está relacionado a esse combo de também aprofundar e compreender as dinâmicas do neoliberalismo na sociedade contemporânea, na atualidade, com certeza. E como que o professor pode construir isso? Eu acho que é uma pergunta fácil, mas eu acho que na minha atuação, enquanto professor da ensino de jovens e adultos da EJA, a paciência, certo? O acolhimento profundo, abraçar literalmente a opinião desses alunos e tentar com isso mostrar um ponto, né, de inflexão, um ponto que eles possam se abrir a esse debate. Como a Ingrid apontou, são pessoas que vêm com esses dispositivos alarmados. A fake news, eu pesquiso no doutorado a questão da violência. E a violência, né, se a gente for pegar um conceito de um modo mais amplo, ele refere-se a qualquer ação que eleva a capacidade de dano. E se a gente analisar isso diante das fake news, ela possui essa natureza violenta, que é a enganação, a manipulação, a doutrinação, o ideológico suprimindo uma real concepção autônoma mesmo do mundo, e, é claro, o adoecimento, sintomas até mesmo de uma espécie de esquizofrenia social, né? Não sei se podemos aí pensar termos para isso, que realmente manifestam no corpo desses indivíduos, né? Pessoas que estão atreladas a fake news, elas têm esse mecanismo, ele oferece uma resposta, essa resposta, até então, ela satisfaz, de algum modo. Quando esses mecanismos, né, esses significantes, são, de um certo modo, acuados ou desconstruídos perante esses sujeitos que incorporam as fake news, é compreensível que eles também sintam-se sem chão. E a manifestação de um ato violento é possível. A fake news, ela, como um mecanismo operante de linguagem, permite formas de violência. Mas a violência também se expressa na incapacidade de tornar em linguagem pensamentos, sensações, concepções sobre a realidade, sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio corpo. Então, tirar desses sujeitos o significante,
coisa que atribuiu ele, mesmo de um modo errado, de um modo abrupto, com certeza eles não será pacífica, né? Não será um processo fácil. É uma desconstrução. E toda desconstrução ela é difícil e ela é trabalhosa. Podemos aí dialogar mais aí sobre essas estratégias. Eu tenho uma proposta didática que eu fiz, depois a gente pode trocar e-mails, eu compartilho com vocês, com quem estiver interessado aí para a gente dialogar melhor, beleza? Desde já agradeço a oportunidade, muito obrigado mesmo a todos e todas que ficaram aí até aí, segunda-feira, nessa noite aí, muito obrigado mesmo de coração. Grande abraço a todos, obrigado Daniel pela essa articulação que foi fantástica, Cleiton também, todos aí que participaram, muito obrigado, fica um salve aqui, um agradecimento. Muito obrigado, Magno. Uma sugestão, professor Magno, se você puder deixar o seu e-mail de contato aqui no chat, é bacana. Agora. Professor Cleiton, mesma coisa. Eu já deixei o meu também, para quem quiser acessar o material apresentado pelos professores, eu envio. Fiquem muito à vontade. Se quiser estabelecer contato direto com o Magno, com o Cleiton, fiquem bem à vontade também. Aqui no chat fica o registro dos contatos. Magno, mais uma vez, muito obrigado por ter topado esse desafio. Obrigado pela parceria, pela amizade. Você é um dos maiores e melhores professores que eu já conheci. Falo isso sem nenhum problema, sem nenhuma pretensão de jogar confete, porque a gente não precisa disso. Mas eu tenho um grande respeito e uma grande admiração pelo teu trabalho cotidiano, e hoje você deu uma amostra que ele não é gratuito. Mais uma vez, muito obrigado, Magno. Professor Cleiton? Bom, eu vou tentar ser sucinto aqui, vou tentar amarrar a fala aí do Afonso, né, do Endrigo, da Ingrid. Primeiro, já amarrando a questão que o Afonso ele colocou muito bem, também concordo com o Magno. Fruto de um modelo neoliberal, né? A gente tem indícios, né, muito fortes, muito evidentes disso. O fundamentalismo, o dogmatismo, né, as questões políticas, todas as relações de poder que foram apontadas aí um breve tempo, né, pelo Endrigo, tem uma total relação nessa expansão da fake news, né? Nós sabemos muito bem, não é à toa que existem empresários, né, empresários, mercadores da fé, alguns, né, e alguns outros empresários que patrocinam isso, né? Como é que tem um corpo tecnológico criado para disseminar tudo isso, se não tem, né, um modelo econômico por trás? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que está ligada a todas essas relações de poder, né, ao modelo político-econômico e também a essa questão exacerbada, né, de religiosidade. E o que eu penso a título de como aproximar, né, esse povo da defensiva, né, ou como fazer com que, né, essas crianças e jovens deixem, né, de acreditar na fake news, como o Magno falou, é um processo lento, né, é um processo moroso, né, não vai ser do dia para a noite, mas é aquela coisa, né? Hoje, o Daniel pode desenvolver isso no Tocantins, né? O colega aí do Paraná, outro no Pará, outro lá na Paraíba, né? O nosso amigo Wellington, lá da Paraíba. Enfim, a prática do professor, penso eu, dentro da geografia escolar, ela é a que vai definir o momento ápice, digo eu, para a gente poder combater a fake news. Só deixando bem claro aquilo que eu coloquei no início, né? É uma questão de enfrentamento. Penso eu que é uma questão de enfrentamento. Eu não posso, de jeito nenhum, por mais, né, que os propósitos, que as situações, né, na verdade, elas possam aparecer dentro do ambiente escolar, eu não posso continuar ouvindo
de que na escola pública ou na creche que o meu filho vai, né, distribui mamadeira com intuito sexual. Não posso, eu não posso, né? Enquanto profissional da educação, eu sei que isso não é verdade. Eu estive lá. Então, a gente tem que ir para o enfrentamento. Né? E eu não vejo enfrentamento melhor a ser feito do que na sala de aula. Nós temos conteúdos onde a gente pode explorar isso muito bem, né? Eu penso que a gente tem que partir para o debate, né? A gente precisa, se não começou, precisa começar esse debate, né? Então, e não é só lá na escola, propriamente dito, né? Nas universidades também, na academia também, certo? Então, como o Rodrigo colocou, a última pedra é o professor, né? A última somos nós. Se nós, eu também concordo com ele, acho que a última fronteira somos nós. Se nós recuarmos, o que sobra? Né? O que vai sobrar? Vai ser esse monte de frase feita? Né? Isso vai substituir a ciência? Isso vai substituir tudo aquilo que... Cleiton, desculpe, reabre esse microfone, por favor. Abri? Agora Ok? sim. Foi a última Penso frase que a gente eu não escutou, desculpe. Me desculpe se eu me torno muito apaixonado, mas penso eu que dentro do campo educacional, essa é uma vertente que a geografia precisa explorar, né? Precisa fazer o enfrentamento, precisa se preparar, né? Mas ele tem que ser feito, ele tem condições de ser feito. E digo mais, dentro da sala de aula, pode ser produzido muita coisa para chegar até a casa desse aluno, para chegar até esse idoso, por exemplo. Né? Então é isso. Gente, obrigado do fundo do coração, os colegas de todo o país aí, né? Espero ter contribuído de alguma forma, né? Eu vi muitas colocações aqui extremamente interessantes de colegas do Brasil todo, né? Agradecer demais ao Magno aí, aprendi muito com ele, né? A mediação do Daniel, né? Agradecer pelo convite, né? Para mim é um desafio, né? Mas é algo que a gente precisa enfrentar, né? Muito obrigado aos colegas do Brasil todo aí. A gente agradece, professor Cleiton, e quando você fala assim, parece que por vezes eu sou muito apaixonado e tal, e que isso teria uma conotação ruim, é essa paixão pelo que você faz, a sua dedicação pela docência, que te leva a ser convidado para participar de espaços como esse. Né? Obrigado. Então, essa sua paixão transcende na sua fala, ela nos contagia, ela nos comove, ela perpassa pelos nossos poros e nos dá doses de motivação extra nesses tempos que são tão complexos. Esses espaços aqui não são espaços para carga horária, não são espaços para certificação, são espaços para que a gente consiga dialogar e que a gente consiga sair um pouco melhor do que a gente entrou. E com a tua fala, com a fala do Magno, e especialmente com essa troca tão rica com os colegas que aqui estiveram, pode ter certeza que não só a minha segunda, mas a minha semana vai ser muito melhor. Então, a gente consegue propiciar isso graças ao desafio de vocês. Eu quero deixar uma saudação especial à Karina, que está com a gente desde o início dessa sessão, lá no Rio Grande do Sul, ao Heleno Claudino e ao Iânio, queridos amigos lá de Altamira, ao Wellington, nosso colega professor do Instituto Federal do Acre, e que se encontra na Paraíba, ao Alex, nosso querido colega dos tempos de UFG, professor da Estadual de Goiás, e a todos aqueles que a gente não consegue visualizar nesse momento, fica o registro do nosso muito obrigado. E reforçando o convite, segunda-feira que vem, Segundas Geográficas, dia 4 de maio, 18h30, o sentido da educação geográfica no currículo escolar em tempos de Covid-19. Nossos dois convidados são o professor Marcelo Garrido, da Universidade Acadêmica de Humanismo Cristiano, do Chile, e a professora Carolina Machado Bush Pereira, minha queridíssima colega aqui da Universidade Federal do Tocantins, dois gênios da educação geográfica, assim como o Cleiton, assim como o Magno, e a gente espera que tenhamos um debate tão rico quanto foi esse.
E manda um alô pro Vanilton também. Vanilton conectado. Alô, Vanilton. Vanilton estava aqui postando no grupo de WhatsApp do NETEG sobre a fala de vocês. Um grande abraço, Vanilton. Obrigado por nos prestigiar aqui nessa noite. Né? E, Tairone, sua sugestão foi anotada, certo? Para pensar em futuros debates. Fica o registro, tá? Professor Enoque, que foi nosso palestrante no debate passado, agradecemos também a presença. E a gente encerra esse debate por aqui. Magno, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Cleito, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Tamo junto. A gente encerra esse debate e a gravação também nesse momento. Obrigado, até segunda-feira que vem.